Jesus, na pessoa do Espírito Santo, reinando e governando a nossa vida, ou outras coisas. Mas se nós tivermos outras coisas governando a nossa vida, isso não é bom. Nós queremos Jesus reinando e governando na nossa vida. Quarta, eu falava sobre, nessa sequência de reino, falando sobre nós temos que continuar crescendo. Quando Oséias, o profeta Oséias, né, já chamei de apóstolo, mas o profeta Oséias falou lá no capítulo 6, verso 3, prossigamos em conhecer a Deus. É necessário seguir. Esse seguir em conhecer a Deus vai fazer com que Cristo cada vez mais reine em nossa vida. O inimigo tenta de algumas maneiras afastar as pessoas da comunhão, fazer que as pessoas não venham na igreja. Porque se elas não virem na igreja, ela não vem na escola de discípulos. Amanhã nós temos a escola de discípulos às 8. Terça-feira temos a escola de líderes às 8. São escolas para nos ajudar a preparar-nos melhor. Não viemos a uma escola, não viemos a um culto, não viemos a reunião nenhuma, não temos comunhão, não ouvimos a palavra, não temos esse compartilhar com os irmãos. O inimigo vai fazendo isso para impedir que as pessoas cresçam. Por isso é tão importante a comunhão. Se o inimigo não consegue te afastar da comunhão, ele tenta impedir você de trabalhar para Deus. Você não faz nada para Deus, você se acomoda, porque se você começa a trabalhar para Deus, você vai crescendo espiritualmente. Agora, se você para de trabalhar para Deus, você para de crescer espiritualmente. Quando você insiste, além de continuar na comunhão e além de trabalhar para Deus, o inimigo tenta impedir você de ganhar outras pessoas e de treinar outras pessoas para serem cristãos. Porque é a terceira coisa que faz que a gente cresça. Quando você tem o evangelho só para você, você para de crescer. E eu lembro de ter dito na quarta-feira, e até queria dizer para você hoje, para que você se perguntasse isso. Será que você tem conseguido dar mais tempo para Deus? Isso te leva a crescer. Você tem perseverado em trabalhar para Deus? Isso te leva a crescer. Você tem cuidado de alguém, tem treinado alguém para ser cristão? E precisa, pastor? Pois é, a Bíblia diz que precisa. Quando Jesus estava subindo aos céus, ele disse por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os, ensinando esse é discipular, é treinar outra pessoa, é dever de todo cristão treinar outro cristão para ser cristão, porque ninguém nasce cristão. Alguém nasceu crente já? Ninguém nasce cristão. Ele ouve a palavra e aí ele se converte, e ele passa a crescer e amadurecer na fé. Então essas três coisas são importantíssimas na nossa vida. E o discipulado são três elementos essenciais para crescer. Muitos cristãos acham que aceitei Jesus, não preciso mais na igreja. Precisa, senão você para de crescer. Mas eu vou lá, mas não preciso fazer nada. Você está errado. Se você trabalhar para Deus, você vai crescer. Mas eu já faço alguma coisa. Mas se você não treina nenhuma outra pessoa para ser cristão, você para também de crescer na fé. Então diga para o teu irmão, não pare de crescer não. É por isso que Oséias disse, prossigamos. E ele chega a dizer que a necessidade de quê? De empenho, de esforço. Jesus já havia dito que o reino é conquistado à força, ou seja, com esforço. É pela graça? É. Mas você precisa se esforçar. Então dá uma cutucada de novo, teu irmão, te esforça, meu irmão. Te esforça. E se você não se esforçar, o diabo está trabalhando. Os usurpadores querem roubar o trono que está no teu coração e tirar Jesus de lá e colocar outras coisas. Como base para essa meditação, eu quero usar esse texto em que nós vemos o chamado de Sansão. Desde ventre, esse homem foi chamado para ser governado por Deus, assim como você. Diga para o teu irmão, você foi chamado para ser governado por Deus, a ser governado pelo Espírito Santo. Havia um texto, onde esse texto tem uma qualificação para esse voto que eles faziam. Era o voto de Nazireu. Que é isso, pastor? Vamos ao próximo texto,
Próximo aí, quem está lá agora? Rafa, vai lá. Texto de número 6, livro de Números, capítulo 6, do verso 2 ao 8, fala o que era o voto do nazireado. Só para a gente lembrar aqui. Fala os filhos de Israel. Quando o homem ou mulher se tiver separado, no sentido de se consagrar, fazendo voto de nazireu, para se separar ao Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho, nem bebida forte não beberá. Nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem uvas secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, e até que se cumpram os dias que se separou ao Senhor, santo será, deixando crescer livremente o cabelo da sua cabeça. E todos os dias que se separar para o Senhor, não se aproximará de corpo de um morto, por seu pai ou por sua mãe, por seu irmão, por sua irmã, por eles não se contaminará quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça, todos os dias do seu nazireado, santo será o Senhor. Era um voto. Era um voto que tinha 3 propósitos: não cortar o cabelo, não comer nada de uva e não tocar em nada morto. Resumo, isso era o voto que eles faziam. Eu não estou dizendo que isso é doutrina, nós somos obrigados a fazer isso. Isso era um voto do Antigo Testamento. Mas em todo o Antigo Testamento há um simbolismo que nós trazemos para o Novo. Esses três pontos, eles apontam para 3 usurpadores do reinado de Cristo em nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar. Quero que você faça essa analogia comigo. Mas antes eu quero falar uma outra coisa. Vem para outra, coloca outra projeção aí, Rafa. Me ajuda. Governa quem controla os sentimentos e a razão. Tem falado isso sempre só para a gente lembrar. Nós temos corpo, alma e espírito. Então ali eu coloquei nesse gráfico, assim, para a gente dinamizar aqui, ficar mais claro. Ali nós temos o roxinho, faz de conta que é as nossas atitudes, as nossas ações. O vermelho é a nossa razão, aquele amarelo são os nossos sentimentos, representa a alma. Eu coloquei lá em cima que quem controla os seus sentimentos e a razão consegue ser guiado e governado por Deus. Mas as nossas atitudes denunciam se nós temos Cristo como rei ou outro. Então as atitudes, elas servem, as nossas ações mostram quem reina na nossa vida. Para você pensar um pouquinho. As tuas atitudes mostram que é Cristo que está reinando ou outra coisa ou pessoa está reinando na sua vida? Por isso que eu disse que as atitudes denunciam quem reina na nossa vida. A palavra chega a dizer, uma das coisas é as palavras, né? Diz que a boca fala do que está cheio o coração. As palavras nos denunciam, muitas coisas que nós falamos denunciam coisas que estão lá dentro de nós. As nossas ações, mesmo que a gente tente ser religioso e disfarce, mas as nossas ações denunciam quem nós somos. Denunciam quem governa na nossa vida. Nós somos uma pessoa que vive escravizada por suas paixões, seus desejos, e não consegue se autocontrolar. Essa pessoa está sendo governada por Deus? Não. Está sendo governada pelos seus desejos. Uma pessoa que ouve o que é certo e continua fazendo o que é errado, porque os seus desejos falam mais forte. Então ela não consegue ter a mente controlada pela palavra. Não consegue ter os seus sentimentos controlados pelo Espírito. Por isso eu disse que quem consegue colocar ao controle de Deus os seus pensamentos e os seus sentimentos, com certeza mostrará que Cristo está reinando na sua vida. Então nós temos que entender isso. Para que algum usurpador se apodere do trono, é necessário que percamos o controle sobre a nossa razão e sobre os nossos sentimentos. Ou seja, sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas emoções. O apóstolo Paulo, a certa altura, escreveu, dizendo: maldito homem que sou, o que eu quero fazer o certo eu não consigo. E aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E o que eu tenho que fazer, eu não faço.
Ele está falando num momento de imaturidade ainda, no início da sua vida, porque ainda os seus pensamentos e os seus sentimentos não eram plenamente controlados por Deus. E aí vem a paixão, os desejos, as inclinações da carne. Outro exemplo, aquele prato de comida lá, você já está satisfeito, você já comeu, não está mais com fome, mas aquele prato fica te tentando ali. Se você não controlar os seus sentimentos, quem é que governa? É Cristo? Não, é a sua carne, é a sua vontade, o seu desejo. Você não precisava daquilo, dava para esperar. Só citei um exemplo, existem tantas outras coisas. Tem gente que dorme, descansa e continua deitado. Isso é preguiça. Quem é que está mandando no seu corpo? Jesus ou o teu corpo está mandando em você? Você tem um vício, não consegue largar aquele vício. Quem é que manda? É Jesus? Ou o teu desejo pelo vício é que te prende? Hoje em dia existem até outros vícios, né? Hoje existem os vícios modernos. O vício da internet, o vício do Face, de outras coisas. Você não consegue largar. Quem é que está mandando? É Cristo? Ou é o seu desejo? Está me entendendo? Quando não consegue, é um negócio de louco, te domina. E não é mais Cristo que está reinando. Então as tuas atitudes vão dizer quem está reinando na sua vida. Por isso nós precisamos ter pensamentos e sentimentos sobre o controle do Espírito Santo, para que realmente Cristo seja o rei da nossa vida. Amém? Entenderam aí? Agora eu quero voltar para a história de Sansão, para explicar como algumas coisas na vida dele saíram do controle e como usurpadores, pessoas, outras coisas tomaram o coração de Sansão e ele deixou de ser o homem que Deus queria que ele fosse. Assim como todos nós, Deus nos chamou. Hoje nós participamos da ceia, afirmamos o nosso acordo, a nossa aliança, o nosso compromisso com Ele. Mas nós temos que ter cuidado para que essas coisas não roubem o trono do Senhor. Amém? Dentro do seu coração existe um trono. E nesse trono tem que estar sentado Jesus, reinando e governando. A palavra diz que Sansão foi chamado desde o início. Estou usando essa ilustração. Não estou dizendo que você tem que usar o cabelo comprido. Não estou dizendo que você não pode comer nada da uva. A gente acabou de fazer a ceia e comer, tomar o fruto da vide. Então não é nesse sentido. Entendam bem o simbolismo da coisa. Então dá uma cutucada no teu irmão assim, presta atenção. Entende bem aí. Primeira coisa que tenta tomar o lugar de Jesus no nosso coração. O eu, a minha carne, a minha vontade, como eu estava falando, são os meus desejos e paixões, e muitas vezes tentam tomar o lugar de Deus na nossa vida. Você sabe que aquilo não vai fazer bem, mas você acaba fazendo, porque o teu desejo, a tua carne, o teu corpo, a tua vontade pede aquilo. E você acaba sendo escravo do seu próprio eu, do seu próprio desejo. No voto de nazireado, como nós já falamos, ele não podia comer nada da uva. E se você olhar o texto, nós separamos aqui Juízes 14, verso 8. Desceu, pois, Sansão com seu pai e sua mãe a Timnate, e chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. E então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que o despedaçou o leão, como se despedaça um cabrito, sem ter nada na mão. Porém, nem seu pai e nem sua mãe deu a saber o que tinha feito. Mas peraí, o pai dele e a mãe dele não estavam com ele? Como é que o pai e a mãe dele não souberam dessa situação? Juízes 14, 8 diz depois. E depois de alguns dias ele voltou aonde? Às vinhas. Para tomá-la, no caso a mulher que ele queria casar. E apartando-se do caminho, ele se apartou do caminho, para ver o corpo do leão morto que ele havia, e havia ali um enxame de abelhas com mel dentro do resto do leão. Eu quero parar um pouquinho aqui. Ele não podia comer nada da vinha? Nem uva.
Nem uva seca. O que ele está fazendo no meio da vinha? Ele se afastou, ele foi com o seu... Tem que cortar a história para a gente entender, né? Tem pouco tempo. Mas Sansão se apaixonou por uma mulher dos filisteus. Não era nem para ficar com ela. Os pais diziam, por que você vai? Fica com o nosso povo. Mas Deus já queria colocar uma situação aqui, porque Sansão foi chamado para destruir os filisteus. Ele foi lá, se apaixonou, disse, pai, mãe, vão lá comigo, vamos lá na casa. E tinha um caminho em direção a esse lugar. Passava perto de uma vinha. Mas ele sai do caminho e entra na vinha. E não deixa os pais saber. Não sei o que ele fez, deixou eles lá descansando, sei lá, enrolou. O texto não entra em detalhes. Mas ele sai do caminho e vai para o meio da vinha. Fazer o que na vinha? Tem gente que gosta de brincar com o pecado. Tem gente que gosta de brincar com a carne. Sabe que é o desejo forte. E a pessoa fica olhando ali, fica tentando. Eu não posso comer uva. Mas ele estava passando debaixo da vinha, parreiral e as uvas. E aquele cheiro de uva. Não brinca com o teu desejo. Não brinca com a tua carne. Tem gente que eu vou olhar o pecado, eu vou resistir. Não vai nada. Você está lutando contra o teu eu. Não deixa o usurpador tirar Jesus do teu coração. Tem gente que brinca com o pecado. Brinca com a coisa errada. Ah, quem brinca com fogo se queima. Não é verdade? Então tem que ter maturidade para entender. Se você sabe qual é a sua fraqueza, você sabe que está sendo tentado em determinada área, não brinque nem chegue perto daquilo. Pois ele foi uma vez, escondeu dos pais, porque o texto diz que ele se desviou do caminho, e lá apareceu um leão ainda. Vê se toca, Deus ainda botou um leão, sai daqui. E ele ainda ficou lá. Ele era forte, ele matou o leão. E saiu e ficou quieto. Não vou contar para ninguém, porque se eu contar que eu matei o leão, vou ter que explicar onde que eu matei e que eu estava comendo uva e eu não podia comer uva. Passou um tempo, ele foi para casa, ou melhor, foi lá, apresentou os pais, com a sogra, acertou tudo o negócio. Contra a vontade dos pais, mas tudo bem. Voltou. Depois de um tempo, ele foi namorar de novo a mulher lá. E onde é que ele foi passar? No meio da... De novo, ele vai brincar com o pecado. Ih, cheiro de uva, que bom. Ai, mas eu não posso comer, tá? Essa aqui é de mentirinha, tá, gente? Tem umas crianças que passam que às vezes comem depois. Não é para comer, não. Essa aqui é artificial. Tem gente que brinca com o seu eu. E muitas vezes a palavra nos chama a atenção que o maior inimigo que nós temos não é nem o diabo, é o nosso eu. A nossa vontade, nós temos que aprender a dominar sobre os nossos desejos, senão esses desejos vão reinar na nossa vida e Cristo não vai reinar. Você quer que Cristo reine na sua vida? Então segura a tua onda. Certo? Bota a tua carne, a tua vontade no lugar. E senão ela vai te dominar e vai te escravizar. E você nasceu para ser governado por Deus. Não pelos teus desejos. Não pela tua carne. Então cuidado com isso. Vou ter que enxugar porque o nosso tempo é muito curto. Segunda coisa que tenta tomar o lugar na nossa vida. This is a demonstration of Ustream Producer. Arrebatamento. De novo aconteceu. Alguém foi arrebatado da cabine. Vai lá, Guilherme. Volta lá. Como eu estou encurtando, eles não estão preparados. Eles dão uma saidinha lá e acaba faltando. A segunda coisa que tenta tomar, usurpar o lugar do Senhor no nosso coração é o mundo. Agora representado pelas coisas impuras. No voto de naziriado, ele não podia tocar em nada morto. O texto chega a dizer, se morreu pai, mãe, parente, nem chega perto. Quem estava no voto não chegava perto de nada morto. Você lembra, onde eu acabei de terminar o texto, o mundo representa a forma de pensar da maioria, a vontade dos outros, o que a Bíblia chama de apostasia. Existe o certo,
que a palavra disse para fazer. Aí as pessoas vão fazendo um jeitinho. Não é bem assim, a maioria. Eu nem assisto novela, só vejo os comentários. E houve uma cena esses dias, nos últimos dias na novela lá, não sei se terminou, deixa eu terminar. E postaram lá no Face, alguém comentou alguma coisa. E comentou, que mal tem. Não é? Eu vi só amor naquela cena, 2 homens se beijando, que mal tem. E ainda colocou lá depois, que se dane o Marcos Feliciano. Eu fico tentado a responder um negócio desse. Se eu respondo, aí dá uma confusão. Aí entra uma brigaiada, então eu prefiro ficar quieto. Mas que eu fico me coçando para falar tudo que eu estou com vontade, mas não falo. Aí eu engulo a seco, aquilo que fica me incomodando. Né? Mas tudo bem. Mas a gente vê o tipo de pensamento das pessoas. Quando se refere ao pastor Marcos Feliciano, que ele tem uma postura com relação a isso, nós amamos os homossexuais, mas não aceitamos o homossexualismo, a homoafetividade, seja o nome que for, porque até isso eu tenho que ter cuidado. Se eu falo homossexualismo, isso é preconceito. Então, homoafetividade. Se eu considero isso, a Bíblia diz que isso não é aceitável para um filho de Deus. Mas existe hoje um aceitar disso. Isso é apostasia. Antigamente a Bíblia sempre se buscava, e no Oriente assim, a virgindade era uma coisa assim, essencial para o homem e para a mulher. Tanto que em algumas culturas orientais, se o homem casa com a mulher não é virgem, ele manda matar ela, ele tem o direito de fazer isso. Decapita, acabou, não é virgem mais. Eu quis casar com a virgem, me prometeram a virgem, não era mais virgem, mata. Mas na nossa cultura hoje virou tão um negocinho. Não fez, não faz. E o comentário é que todo mundo faz, e todo mundo faz errado. Isso é apostasia. É abandonar o certo. Trocar o certo pelo errado. E esses dias eu vi um dado estatístico que me deixou triste, chocado. Mas também não tanto. 70% dos jovens cristãos casam sem ser virgens. Virou normal. Isso é iniquidade, apostasia. As pessoas começam a fazer como todo mundo faz. A Bíblia condena aborto, porque aborto é assassinato. E o pior de todos, contra alguém que não tem nenhuma chance de se defender. E esses dias eu vi um líder evangélico, não vou citar nome, defendendo o aborto. Porque tem muita família, muita carência, muita dificuldade, as pessoas para criar, para passar necessidade, então é melhor não ter. Então é melhor abortar. Isso é um absurdo. E a Bíblia fala que isso é assassinato. São coisas que eram tão certas e que hoje estão deixando de ser. Do ponto de vista de Deus, elas sempre continuarão sendo assim. Mas as pessoas dizem, isso é muito puritanismo. É muita coisa. Né? A gente tem que ter amor, tem que ser lá. Claro que a gente tem que ter amor. Mas o que é certo e o que é errado é errado. Mas quando nós começamos a brincar com as coisas impuras, nós vamos deixando o mundo se assentar no trono que é de Cristo. E não é mais Cristo que reina. Quem reina é o mundo. E a palavra é clara, não ameis o mundo nem o que o mundo há. Porque o mundo, quem ama o mundo, tem inimizade com Deus. Briga com Deus. Se você amar o mundo e desejar e seguir os pensamentos do mundo, você arma uma briga com Deus. Está escrito. E assim por diante. Sansão começou a brincar. Por que eu digo isso? Ele não podia tocar em nada impuro. Agora ele volta lá no meio da vinha e tomou nas suas mãos e foi andando. Ele pegou. O leão estava morto, ficou morto lá, secou, ficou os ossos. As abelhas vieram, fizeram uma colmeia lá. E ele pegou a colmeia. Ele pegou e comeu de algo que estava impuro, em contato com algo que era resto mortal.
E o voto dele, o voto que ele fez, o voto que Deus chamou ele para fazer. Ninguém era obrigado a fazer, mas Deus disse para ele, olha, ele desde o ventre, já falou para a mãe dele, para a mãe disse assim, nem bebe mais vinho, não faz isso, porque desde o ventre, ele já vai ser nazireu. Antes de estar pronto, ele já vai ser nazireu. E foi o que Deus disse para ele. Nós, quando temos um compromisso com Cristo, nós temos um compromisso de santidade, um compromisso de viver os princípios de Deus. Amém? Amém ou não amém? Amém. Então tá. Eu sei que tem algumas coisas que às vezes não desce redondo, né? Desce quadradinho, que vai trancando assim. Mas pede a Deus que derrame a unção sobre a sua vida. O óleo do Espírito faz descer essas coisas. Para você entender. E achou agora uma outra situação. Sempre se repete. Porque quando o diabo ele tenta, ele fica tentando. Às vezes ele usou a carne. Agora ele quer usar o mundo. Trazendo para a nossa realidade. Certa vez depois, não vou contar toda a história, porque isso aqui vai longe, tem pouco tempo. Então, Sansão foi encontrado numa situação que ele viu cercado por 1000 filisteus. Estava cheio de gente à volta dele, pronto para matar ele, porque ele aprontou um monte lá. Diz o texto que ele se abaixa e o que ele faz? E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a e feriu com ela 1000 homens. E então disse Sansão, com uma queixada de jumento, montões sobre montões, com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. E todo mundo diz, que bênção, é o poder de Deus. É, mas do jeito errado. Ele podia pegar em alguma coisa morta, porque ele fez um voto? Podia ou não podia? Não podia, ele tinha feito o voto. Isso significa que nós, como cristãos, trazendo para a nossa realidade, nós não temos que mexer com coisas impuras, coisas sujas, porque senão o mundo senta no trono que é de Cristo. E a gente deixa de ser guiado por Cristo, ser guiado por quê mais você? Pelo mundo. E a gente se torna permissivo. E hoje a gente vê muitas coisas assim. Infelizmente, o cristianismo de hoje está ficando um cristianismo aguado, permissivo. As pessoas pecam? Ninguém está vendo. Todo mundo faz também? Que mal tem? Tem muito mal. Você está perdendo. Você está perdendo o governo, o senhorio de Cristo sobre a sua vida. E o fim disso não é bom. This is a demonstration of Ustream Producer. Dá mais uma parte, do voto. Primeira coisa que tenta tomar o lugar, o eu. Segunda coisa, o mundo. A terceira coisa, é esse mesmo que eu estava esperando, o diabo. Ele é o inimigo. Agora, o eu representa a vontade minha. O mundo representa a vontade dos outros. E agora, o diabo representa a vontade direta do inimigo. Mas nós estamos aqui nem para fazer a nossa vontade, nem a vontade dos outros, e nem a vontade do diabo. Nós estamos aqui para fazer a vontade de quem? De Deus. Ouçam bem. Não dá para brincar com o inimigo, porque o inimigo tenta. O inimigo não desiste. Ele engana, importuna, ele insiste até você cair. Por isso você tem que estar atento. Por isso que Jesus disse, orai e vigiai. E é isso aí. Orai e vigiai. Dá uma cutucada no teu irmão aí. Orai e vigiai. Abre bem os seus olhinhos. Certo? Que a palavra de Deus diz, cuide de você que está de pé para não. Ele brincou com o inimigo. Nas suas andanças pela terra dos filisteus, ele se apaixonou por outra mulher. E essa parte você conhece, a Dalila. E com a Dalila, ele manteve um relacionamento. E a Dalila começou, Sansão, de onde vem a tua força, Sansão? Uma vez, ele inventou uma história e enganou ela. Ela ficou chateada. Sansão, você me enganou, por isso que eu sou boba, não é isso. 2 vezes. E ele foi lá e inventou outra conversa. Enganou ela. Ele de novo. Ele enganou ela de novo. Brincou com o inimigo. Não estou dizendo que a mulher é o diabo e não estou dizendo que a mulher é o inimigo. Preste bem atenção, tá?
Cuidado aí com as interpretações erradas. This is a demonstration Eu estou dizendo of que use nessa stream situação, ela era de um povo inimigo que queria a destruição dele. E aí, nesse sentido, ela é a figura do inimigo que quer destruir a vida dele. Ela tentou a terceira vez, e mais uma vez ele mentiu. Até que chegou a quarta vez em que depois ela chorou, reclamou, e ele acabou falando. Olha o que diz o texto. E então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade e vê em que consiste a sua grande força e como poderíamos assenhorar-nos. O que é isso? Ser senhor dele, governar, ser o rei dele, tomar conta, oprimir, sufocar, mandar nele. Dele e amarrá-lo para assim o afligirmos. O que o diabo quer isso? Ele quer te afligir. E te daremos a cada um de nós 1.100 moedas de prata. Pagaram ela para fazer isso. Versículo 5 do capítulo 16. Agora no versículo 16, 17 diz assim: e sucedeu que, lá no finalzinho, depois de toda essa história que eu encurtei, e sucedeu que impondo ela a todos os dias, importunando todo dia, falava: o que é? Como é que é? Como é que é? E ficava, até uma hora que ele não aguentou mais. Assim é o diabo. Mas se você resiste, o que diz a palavra? Resistir ao diabo e ele... Sansão não resistiu. Ele voltava toda hora lá, ele brincava com o pecado, toda hora ele estava brincando agora com um inimigo. Bom, vamos lá. E todos os dias com suas palavras o molestando, e a sua alma se angustiou até a morte, e descobriu-lhe todo o seu coração. Ele abriu o coração. Ele mostrou agora a razão de quem reinava no seu coração. A gente acha que Sansão perdeu a força por causa do cabelo, mas é outras coisas que aconteceram antes. O cabelo foi só a gota d'água. E descobriu-lhe o coração, ele abre o coração para esta mulher. E disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu e desde o ventre de minha mãe. E se visse a ser rapado, ir-se-ia de mim toda a minha força, e me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Aí ele entregou para o bandido o segredo. Ele deixou o diabo entrar no seu coração. Ele abriu o seu coração para o inimigo, porque ele estava brincando com o inimigo. Ele não estava tendo discernimento das coisas espirituais. Ele não levava a sério o chamado que Deus tinha para ele. Ele já tinha errado na primeira, na segunda, e repetiu o erro na primeira, repetiu o erro na segunda, e agora na terceira. Queridos, nós não podemos brincar com Deus. Nós não podemos brincar com as coisas espirituais. O negócio é sério, é muito sério. E tem gente que trata as coisas de Deus com leviandade, um pouco caso, brincando com as coisas de Deus. Não se brinca com o inimigo. Tem gente que brinca com o inimigo. Leve a sério as coisas de Deus. Diga para o teu irmão: leve a sério as coisas de Deus. Se você quer o reino em seu coração, você tem que levar a sério. Não dá para brincar. Quem brinca com fogo, é bem verdade. Há uma reação, uma consequência. As pessoas estão na igreja, ouvem de Deus, mas o diabo está derrotado. Ele está derrotado se você fizer a sua parte. Agora, se você brincar com ele, ele te passa uma rasteira. Se você brincar com o diabo, ele vai te destruir, porque está escrito que ele veio para matar, roubar e destruir. Eu não estou falando para você ter medo do diabo, eu estou falando para você acordar, para você perceber que você não pode deixar outra coisa reinar no seu coração. Se você abrir o seu coração para o diabo, quem vai governar a sua vida é o diabo. No final das contas, Sansão perdeu a sua identidade. Ele deixou o eu dominar a vida dele. Os seus desejos o dominavam. Não era mais o Senhor. Ele deixou que as suas paixões o controlassem.
Ele deixou que o que os outros pensam o controlasse e o mundo o dirigisse. E por fim, ele abriu o coração de vez para o diabo e deixou que o diabo governasse a situação. Ele foi preso, foi torturado, foi amarrado, humilhado. Seus olhos foram vazados, pegaram e furaram os 2 olhos dele. Porque quem brinca com o diabo, quem deixa a carne dominar, os desejos dominarem, quem se deixa levar pelos outros, acaba cego. Um dia cego como ele estava, ele foi posto como um animal, como um jumento, como um burro. Perdoe a palavra. Mas quem se deixa governar pelos seus desejos, pelo mundo e pelo diabo, é um burro, é um jumento. Dá uma cutucada no teu irmão aí. Não seja um jumento. Para descontrair. Está pesado o negócio, pastor. Está pesado. Se você deixa ser governado pelos teus desejos, você deixa ser governado pelo que os outros pensam, pelo mundo, ou pelo diabo, você é um jumento. E Deus não te chamou para ser um jumento, mas te chamou para ser ovelhas do bom pastor. Amém? Quem quer ser ovelha aí? Dá um amém bem forte. Eu quero ser ovelha. Eu não quero ser jumento. E nessa situação ele ficou durante muito tempo e com a mágoa, amargura no seu coração. E um dia ele falou consigo mesmo, pelos motivos errados. Mas Deus sabe o que faz. Os filisteus estavam sendo destruídos e ele disse: Deus, faz com que minha força volte para eu me vingar do que eles fizeram comigo. E o cabelo dele foi crescendo, as coisas foram acontecendo. Um dia chegado e disse: olha, lembra daquele Sansão que pintava e bordava com a gente? Tem uma festa aqui no palácio. Manda chamar aquele trouxa. Manda chamar aquele jumento para cá. Nós vamos ficar rindo, brincando com ele. Empurra para cá, empurra para lá. Aquele que era tão forte, agora é um palhaço. Porque quem brinca com o diabo, quem brinca com a carne, quem brinca com o mundo, vira um palhaço nas mãos do diabo. E eu não quero ser palhaço. Você também não quer ser, né? Nós não fomos chamados para ser palhaço e nem jumento. Nós fomos chamados para ser ovelhas do bom pastor. Diga para o teu irmão: você é ovelha do bom pastor. Deixa Cristo reinar na tua vida. Amém? Deixa Cristo reinar na tua vida. Deixa o trono só para Ele, para que o reino, você esteja no reino. No meio daquela confusão toda, Sansão foi levado para aquela festa. Riam, debochavam dele. Pediram para ele tinha um guia, um guri que o guiava. E ele pediu para o guri levar ele para o meio do templo, onde as colunas centrais que sustentassem o templo. E quando as forças lhe voltaram, ele derrubou aquelas colunas. Ele morreu. Matou os filisteus. O projeto de Deus sempre vai se cumprir, queridos. Mas você pode ser um instrumento de honra ou de vergonha. O que Deus planejou sempre vai acontecer. Mas você pode ser um instrumento para abençoar, para a glória ou para a vergonha. Porque quando nós nos deixamos ser guiados pela carne, pelo nosso eu, pelo mundo, pelo diabo, nós trazemos vergonha para a nossa vida. Além de sermos jumento, palhaço, acabamos em desonra. Mas o Senhor quer que você tenha o coração no reino. Amém. Entenda isso, meu irmão. Pelo amor de Deus, deixa o Espírito Santo colocar isso no teu coração. Meu desejo sincero é que todos de vocês estejam no reino. E vocês trabalhem para ganhar mais almas para o reino. No meio das nossas decepções e frustrações, quando nós caímos, e muitas vezes nos tornamos um jumento, muitas vezes nos tornamos um palhaço, muitas vezes nos tornamos vergonha, o Senhor, na sua graça, nos levanta e nos chama para o reino. Porque a graça e a misericórdia dele se renovam todos os dias. Mas que nós possamos manter firme o nosso coração no reino. Amém.
Vamos ficar de pé. This is a E nós vamos orar. demonstration of Ustream Producer. O que eu coloquei aqui no final, na última? Coloquei lá que quando o Senhor reina, quando Ele governa, nós temos o nosso coração no reino. Nessa noite, nesse culto de ceia de fevereiro de 2014, eu não me iludo que talvez você em algum momento, ou talvez até eu em algum momento, possamos cair. Mas se nós vigiarmos, se nós estivermos atentos, o Senhor vai nos livrar. Se nós perseverarmos diariamente, e não só por uma canção dizer reina Jesus, mas diariamente nos esforçarmos para que Cristo reine em nossa vida. Que os nossos pensamentos sejam para Deus. Por isso deixa a palavra de Deus encher a tua mente e o teu coração. Para que os teus pensamentos e teus sentimentos dirijam as tuas ações. E você seja um cidadão do reino, dirigido pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não deixa os usurpadores roubarem o trono que é do Senhor, que está no teu coração. Diga assim para o teu irmão, dentro do teu coração, meu irmão, diga para ele, dentro do teu coração tem um trono que pertence só a Jesus. Não deixa ninguém tomar esse lugar. Amém? Glória a Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, Pai. Toma-me, Jesus. rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei o que tenho. Sim, Jesus. E te entrego, Deus. Aleluia. Sim, Senhor. Fala para o Senhor. Vem Aquelas coisas que você tem deixado minhas mãos te contaminar, coloca isso nas mãos. purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Sim, Jesus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Eis-me aqui, rendido estou. This is a demonstration of Ustream Producer. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Aleluia, Senhor. Glória ao teu santo nome, ó Pai. Aleluia, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer, minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Producer. Eu sou Teu e Tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Sim, Senhor. Eu sou Teu e Tu és meu. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer, minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Minha vida Abra a tua a boca. Ti, Senhor, Senhor, rendido a Ti Aleluia. estou, renda-se e totalmente a pra Ele. sempre Aleluia. cantarei. Faz em mim Demonstration. o Teu querer, minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. This is a demonstration of Ustream Producer. Senhor, e conhecemos, Pai, e algumas vezes, Senhor, deixamos outra coisa tomar o lugar no trono. Às vezes são os nossos desejos, às vezes são os desejos dos outros, às vezes são os desejos do diabo que começam a tomar lugar na nossa vida. Mas nessa noite ouvimos Tua palavra e queremos, ó Senhor, mais uma vez reafirmar antes de ir para nossa casa. Ó Senhor, eu creio, e quando Tu reinas em nossa vida, as enfermidades caem por terra, as misérias caem por terra, as brigas caem por terra, a paz entra, a provisão entra, Senhor, na nossa vida e na nossa família. E eu oro por cada um dos meus irmãos, cada um dos meus irmãos amados que nessa noite estão aqui. This is a demonstration. Nós não somos melhores uns que os outros, mas todos nós somos a noiva, o Teu corpo, a igreja. Reconhecemos
reconhecemos que por vezes erramos, mas, Senhor, ajuda-nos, Pai. Como cidadãos do reino, queremos ter, ó Senhor, a Ti em todo o tempo, reinando em nossa vida, em nossa família, em nossas ações, Senhor. Ó Pai, vem governando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, para que o reino permaneça vivo dentro de nós. Ó Senhor, perdoa-nos e renova-nos, Pai. E olha para cada lar, para cada família aqui. Vem trazendo a paz, vem trazendo a restauração, vem derramando as Tuas misericórdias, Pai, e restaurando, libertando, Senhor. E nesta noite vidas possam romper as amarras, ó Senhor, dos desejos, aqueles que estão aprisionados por vícios, por desejos incontroláveis. Ó Deus, em o nome de Jesus, nós quebramos esse jugo agora. Aqueles que têm deixado, que têm uma mentalidade ou pensamentos enfraquecidos e se deixam levar pelos outros, Senhor, quebra esse jugo agora e que sejamos guiados pelo Teu Espírito. Senhor, aqueles que em algum momento acabaram abrindo o coração para o diabo, mas, ó Senhor, desta noite nós escancaramos o coração para Ti e fechamos as portas para o inimigo, Senhor, para que sejamos realmente o que a Tua palavra diz que nós somos, mais do que vencedores, cidadãos do reino, comprometidos com o reino e com a verdade, Senhor. Sustenta a Tua igreja e faz o Senhor sobressair no mundo de misérias, no mundo de desejos, de pensamentos errados. Livra o Teu povo da apostasia. Vem Espírito Santo nos guiando à verdade e que deixamos a verdade nos guiar, Senhor. E deixemos o Teu Espírito nos guiar. Quando fazemos isso, as nossas famílias são abençoadas, a nossa vida é transformada, nós conseguimos cumprir o propósito da nossa existência. Eu te suplico isso no nome de Jesus. Não nos deixe esquecer esta verdade. Grava, Senhor, em nossa mente, em nosso coração, ó Senhor, que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos sejam impactados com a Tua palavra, para que as nossas ações sejam ações de cidadãos do reino, daqueles que deixam Cristo reinar suas vidas. Em o nome de Jesus eu te peço, Pai, para a Tua glória e para a Tua honra, Senhor. Nos leva em paz, em segurança aos nossos lares e continuemos firmes na Tua presença. Nos livra, Senhor, de todo o mal e renova as Tuas misericórdias sobre nós como Teu povo e Tua igreja, Pai. Em o nome de Jesus eu te peço. Abençoa cada lar e cada família, cada projeto dos Teus filhos. Ó Senhor, vem trazendo a realidade e que a Tua paz encha a mente e os corações, em o nome de Jesus. Ó Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a doce e confortadora unção, consolação e inspiração do Espírito Santo estejam sobre vós e sobre vós permaneça hoje e sempre, Senhor. Acompanhe os Teus filhos, ó Espírito Santo, e que eles se mantenham como cidadãos do reino, para a glória e o louvor do Teu santo nome, ó Pai. Amém e amém.